Oi, turma! Para nossa textura do vídeo de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com tijolinhos, tá? Então, aqui eu já deixei pronto já o espaço onde eu vou estar aplicando. Então, já usei aqui o lápis, né, a minha lapiseira, defini um espaço onde eu vou aplicar e já fiz o formato dele, né, deixando sempre assim os tijolinhos intercalados para fazer essa amarração, né? Então, depois de deixar toda a estrutura pronta aqui, eu vou começar a aplicar as cores. O primeiro deles eu vou trabalhar com marcadores, tá? Então, eu vou usar em grande parte marcadores. Eu tô usando aqui da marca Le Plume e da Sisgraph, tá? Tô usando também uma estabilo de pontinha fininha, um lápis de cor e uma caneta em gel branca, tá? Lembrando que as cores vocês podem adaptar conforme a necessidade de vocês, tá? Então, a gente só tem que ter cores assim, uma mais escurinha, outra intermediária, e uma mais clara para poder fazer base, fazer algumas cores, algumas marcações e outras cores mais escuras para poder misturar, tá? Então, esse tijolinho primeiro pra gente começar ele, eu vou usar o da Sisgraph e o Yellow Ochre, tá? É o 101. Eu vou usar, deixa eu mostrar até aqui pra vocês, ó. Eu vou usar essa corzinha aqui, então, primeiro, o 101 da Yellow Ochre, e eu vou aplicar ele em toda essa região aqui que eu tenho dos tijolinhos que eu defini, tá? Então, eu vou, com o meu marcador, eu vou aplicando e vou voltando o meu marcador em todo esse espaço aqui. Certo? Agora eu vou pegar aqui, ó, nos cantinhos e eu posso passar em outra direção, não tem problema, e vou completando os cantinhos que faltam, tá? Depois eu posso dar uma puxadinha aqui pra dentro, ó. Até porque a gente não tem o tijolo todo de uma cor, a gente tem ele meio manchadinho, tá? E aí vocês fazem todo o acabamento aqui ao redor de todo o quadradinho. Bom, então feito isso, colorindo toda essa base, né? Eu vou vir com uma outra caneta. Agora eu vou usar aqui a 103 da Cis, ó. É a 103 da Sisgraph também, certo? Eu vou usar essa caneta aqui, que ela tem uma cor um pouquinho mais escura, pra fazer a marcação desse tijolinho todo, tá? Então, aqui eu vou usar a pontinha chanfrada mesmo, mas eu vou usar bem a pontinha dela. Eu vou colocar bem na pontinha, e vou contornar esse tijolinho, tá? Então, assim, ó, eu vou vir aqui, se eu quiser, posso fazer, ou só, vou fazer primeiro aqui, ó, uma linha reta, né? Vou traçando, e depois posso vir aqui contornando esse tijolinho, ó. Porque a minha intenção é começar a dar formas mais irregulares para esse tijolinho, tá? E aí, eu vou contornando todo o tijolinho aqui, pra poder ficar do jeito que eu quero. Tá? Não tem problema se ele ir borrando assim, porque eu vou misturar essas cores, então a intenção é que realmente ele não tenha uma coisa muito corretinha, porque esse tipo de tijolinho, ele é bem rústico. Então, ele acaba não tendo uma coisa bem certinha, uma linha bem retinha, tá? Então, vocês vão contornar todas essas marcações aqui do tijolinho. E após contornar todo ele, ele vai ficar assim, tá? Então, contornei todo ele com a 103 da Sisgraph, tá? Mas vocês podem escolher outras cores. Então, lembrando, eu coloquei um fundo mais claro
e vim fazendo toda a parte do rejunte dele, né, com uma cor um pouquinho mais escura, certo? Agora eu vou voltar pro primeiro tom, né, vou voltar pro Yellow Ochre, pra 101, porque eu vou fazer algumas manchinhas aqui. Eu vou pegar aqui, ó, na parte de baixo, no tijolinho, e eu vou dar uma pintadinha nessa parte aqui de baixo, fazendo um pouquinho como se estivesse dando mais sombra nele, tá? Então, eu vou passando aqui por baixo, ó, nessa parte inferior do tijolinho, e vou dar um contraste de cor nesse tijolinho. Ele já vai ficando com umas manchinhas ali mais acentuadas. Tá? Essa intenção a intenção ele não ter uma cor homogênea, né? E aí vai aplicando bem aleatório, não precisa ter medo. Então, a questão de usar o marcador é o não ter medo, né? E vai aplicando. Feito isso, agora eu vou com uma outra cor um pouco mais escura. Então, ela vai ser a terceira cor, né? Que eu vou estar usando. E eu vou colocar alguns tijolinhos mais escuros, porque a gente nunca tem uma única cor envolvida em todos os tijolinhos, né? Ainda mais quando ele puxa mais para essa cor de terra, né? Esse tom mais terroso, eu vou ter então essa variedade de tons, né? Alguns mais escurinhos, outros mais clarinhos. Então, eu vou dar uma mesclada. Ó, ele é um tom mais escuro. Eu vou dar uma mesclada nos meus tijolinhos. E eu vou vazar para alguns também, assim, ó. Por exemplo, ó, eu vou usar bem... Realmente, eu vou deixar um pouco aleatória essa minha coloração aqui dos tijolinhos. Então, posso dar uma manchadinha assim, que não tem problema, que é realmente eu não vou ter o tijolinho tudo da mesma cor, né? Então, eu vou ter essas manchinhas. Então, aqui, no caso, eu usei a Le Plume, eu usei a cor que eu tô usando da Le Plume, ó. Ela é a E865. Tá? Mas vocês podem usar cores aproximadas, não precisam ser as mesmas cores que eu tô usando. E feito isso, eu ainda vou com uma outra caneta, que ela é um tomzinho clarinho também, mas só pra dar mais uma misturadinha, e eu vou passar... Ela é super clarinha, tá? Ela tem um tom bem clarinho, eu só tô dando mais uma misturadinha em algumas partes. E eu deixo secar um pouquinho também pra não ir estragando a minha folha, tá? Depois de deixar secar um pouquinho, agora a gente vai começar a fazer os acabamentos. Eu vou usar pro acabamento a caneta da Stabilo, pontinha fininha, um marrom mais escuro. E eu vou usar ela com bastante leveza e vou fazer alguns detalhes aqui nos meus tijolinhos, tá? Então, com a mão bem leve, eu vou fazer uns detalhezinhos como se fossem um L, ó. E ele pode ser bem constante, então ele pode funcionar e apagar os risquinhos. Eu não preciso ter um traço contínuo. E eu vou marcando os meus tijolinhos, tá? E aí vai marcando todos os tijolinhos aqui do nosso desenho, nossa textura.
Mão bem leve, tá? Ele tá encostando... Como a estábilo ela é uma pontinha um pouquinho mais grossa, eu tô encostando bem de levezinho no papel, eu não tô nem colocando força, tá? Porque a intenção realmente é não ter muita força, é não ter força, porque senão eu vou ter um risco muito contínuo, né? Então, se eu colocar realmente força, deixa eu mostrar aqui, ó, no rascunho. Se eu vir daqui e colocar força, ó, olha só como vai ficar o risco. Eu vou ter um risco muito assim, eu quero um risco bem aleatório, assim, bem, que ele não seja contínuo, que ele seja bem consistente, ó. Que ele vai falhando, tá? Eu não vou botar força, porque mesmo se eu botar força e tremer, ele vai ficar muito, ó. Eu não quero, tá? Eu quero que ele realmente, que ele vá falhando, que ele não funcione em algumas partes. Essa é a intenção. Então, tem que ser mãozinha bem leve, tá? E continua fazendo toda essa minha textura. Bom, aí depois de todos os marcadinhos, eles vão ficar assim, ó. Eles vão começar a ter uma outra carinha, tá? Feito isso, agora eu vou vir com lápis de cor pra dar um toquezinho aqui no meu desenho. E em alguns tijolinhos, eu vou dar uma passadinha com lápis de cor, ele é um tom marrom, assim, um pouquinho mais avermelhado. E eu vou dar uma passadinha em alguns tijolos, tá? Não vão ser em todos. E não precisam ser só nos tijolos que são escuros, tá? Eu posso ir misturando aqui. Depois eu dou um foco mais de pertinho pra vocês verem como ele vai ficando. Tá? Então, em alguns eu vou pontuando, pode ser de baixo pro centro, pode ser nele todo, pode ser só no cantinho. E eu vou dando uma misturada aqui. Então, deixa eu até mostrar aqui pra vocês um pouquinho mais de perto, ó. Ele vai dando detalhezinho no tijolinho, ó. Tá certo? Ele vai dando uma texturinha diferente. Então, continuando depois de fazer aqueles detalhezinhos com o lápis, eu vou vir com a caneta branca e eu vou dar uma destacada em alguns pontos com a caneta branca, tá? Então, vou fazer alguns pontos dos meus tijolinhos, ó, eu vou dar uma destacadinha com esse branquinho, tá? Eu não tenho uma quantidade, não preciso fazer em vários, mas eu vou dando uma misturada assim, ó. Vou colocando em alguns, ele vai dando uma iluminada ali, né? Vai ressaltar. Tá? Eu não preciso colocar em todos, lembrando de novo, então aqui, ó. Só nos que eu achar que vai ficando legal, ó, ficando bonitinho. Uma misturadinha é só pra dar um toquezinho final, tá? E depois, claro, vocês podem ajeitar as bordinhas de acordo com o gosto de vocês. Bom, daí só pra ficar mais bonitinho, eu usei aqui a régua e passei a caneta só aqui ao redor, né? Então, passei aqui bonitinho ao redor com a régua e dei uma delimitada melhor nesse meu espaço, tá? Aí ele vai ficar nossa primeira textura de tijolinhos. Então, ficou... Será que é um pouquinho mais de perto? Dá um zoom melhor pra vocês, ó. Ficou um tijolinho, assim, um tom um pouco com avermelhadinho, meio amareladinho, né? Então, a gente tem um nos modelos. A gente pode fazer assim. E, claro, vocês podem ir trocando a tonalidade, colocando um marrom mais frio, dependendo de qual tijolinho que vocês querem representar. Essa é uma das formas.